tanto, então vitamina C a gente tem como um dos principais aí quando a gente pensa, mas a gente tem vários outros nutrientes também além, relacionados com essa imunidade. E a própria flora intestinal, né, que é o que a gente falou aqui. Então, o que é bom para a flora intestinal? É a gente ter diversidade em relação a alimentos, né, verduras, legumes, frutas, mas não somente isso, os outros alimentos também. Então, o conjunto dessa diversidade da alimentação é que vai fazer com que o intestino funcione direito. O intestino é o segundo cérebro do nosso corpo, né? Ele que é responsável pela imunidade, ele tem até mais células em relação à imunidade do que o restante do corpo, né? Um estoque ali de células, né, em relação à imunidade. Então, tudo começa pelo intestino, né? E se a gente consegue ter essa alimentação mais diversificada, a gente consegue fazer com que a saúde ela seja melhor, tenha menos quadros inflamatórios, né? Então eu tenho uma recorrência menor de otites, recorrência menor de inflamação da garganta, ou uma resposta melhor do organismo, né? Então, alguns nutrientes, inclusive, são nutrientes que a gente geralmente não come aqui na nossa dieta ocidental, é mais difícil, que é o ômega 3, por exemplo. O ômega 3 é algo que todos deviam suplementar, né? Porque ele tem uma ação de modulação da inflamação muito melhor. Então, algo que era para inflamar muito, se você suplementa o ômega 3, você consegue inflamar com menor intensidade, né? Uma modelação dessa inflamação. Mas, de forma em geral, as crianças que são seletivas têm algumas com deficiência de macronutrientes, alteração, né, que carboidrato, proteína e lipídio, mas a maior parte acaba tendo deficiências nos micronutrientes mesmo, que são aqueles que são relacionados a ingerir a diversidade de alimentos, né? E isso a gente consegue inicialmente, não vai conseguir da noite para o dia. O processo de reintrodução dos alimentos, né? O processo de reaproximação dos alimentos com a criança, geralmente demora 1 ano, tem 1 ano, 2 anos, para a gente fazer de uma forma saudável, né? Então, a gente acaba buscando, lançando mão de alguns suplementos alimentares próprios, que são tanto módulos, né, que a gente chama. Os módulos é o quê? É um suplemento só de carboidrato, ou um suplemento só de proteína, um suplemento só de lipídio. Tem aqueles outros que tem carboidrato, proteína, lipídio, que tem mais energia e tem várias vitaminas. Então, o que eu vou usar, quanto eu vou usar, vai depender do que a criança come, né? Do objetivo ali que a gente tem da parte nutricional mesmo da criança, para poder fechar esses gaps, né? Enquanto a gente reintroduz de maneira mais saudável, né? De uma forma em casa também, que seja algo mais prazeroso, mais leve, né? Mais leve. E os pais também, né, entenderem que nem sempre é frescura, né, Aline, da criança, pode ser aí traumar, sensibilidade ou uma sobrevivência, né? Realmente pode ser traumas, né? Se a gente for pensar assim, eu dou um exemplo que eu gosto muito e que eu acho que dá para entender um pouco, né? Então, a criança, muitas vezes com aquela parte de alteração, né, sensorial, então, para ela, muitas vezes, um prato de macarronada, a bolonhesa, por exemplo, é como se fosse para nós, né, tá comendo um prato de gafanhoto. Lá na Índia, isso é maravilhoso, né? É um prato luxuoso, né? Mas se você olha aquele exótico, né? Aquele gafanhoto, tá? A primeira coisa que você vai fazer é o quê? Você vai olhar, você vai tocar, ver se aquilo lá é crocante, o que que tem dentro, né? Então, você vai aproximar, aí depois você pode até cheirar ou não. Você pode ver o que você acha, colocar na ponta da língua e pensar se vai comer ou não. Sim. Então, tem que pensar que para a criança, muitos alimentos são nesse nível. Tudo é uma novidade, né? A gente que não entende. E a criança, ela entende tudo através da brincadeira, né? O mundo dela é a brincadeira. Então, por isso que essa aproximação mais leve, através de brincadeiras, é muito importante, porque é como ela conhece o mundo, através disso. Então, essa empatia, essa entender, porque assim, muitas vezes o pai fala, gente, mas como é que pode não gostar disso? É uma delícia, né? Você já experimentou isso, né? Então,
existem várias técnicas, dentre elas a técnica da gente de fazer aproximações, que é a escalada do comer, que é justamente isso, né? Que é estar pegando, primeiro tocando no alimento, sentindo o cheiro, mexendo no alimento, para depois chegar na mastigação e muito depois no engolir. E os pais têm que entender que essa progressão, né? Só tocar o alimento já é um super passo para algumas crianças. Né, tem que ser comemorado, porque muitas vezes é engraçado, né, assim, essa mentalidade, porque muitas vezes a gente fala, nossa, uau, a gente vai lá, achou o máximo, né, o terapeuta alimentar achou o máximo que ele pegou no alimento, porque muitas vezes ia para o outro lado da sala, né, quando chegava com o alimento. E eu falei, não acredito, não comeu? É todo um processo, né? É difícil, né? Então, De você primeira, imagina assim, nesse ele momento... costuma recusar, né? Não quer dizer que Não vai gostar nunca, né? nunca não vai gostar. Criança é assim mesmo. Às vezes vê um amiguinho, priminho ali, consome também, aí tem criança que é assim, né? Em casa não come, aí chega na casa de alguém, sei lá, de um parente. Aí você fala, não come isso, a criança vai lá e come. Não come, em casa não come isso, mas aqui come, né? Acaba, mas é o momento da criança ali, né? No primeiro momento ela fica, assusta ali o tudo é uma paladar. A gente tem medo de novidade, por que a criança não vai se assustar? Por que a criança não vai, né, tipo, querer entender o que é antes de pôr na boca? A gente também, né? A gente também tem isso. A Lídia mandando aqui, ó, Cássio, muito obrigado. Obrigado aí pelo apoio, né, à saúde mental através desse programa. O Domingo Terapia é um espaço aí gratuito de informações de qualidade para a população ouvinte genial. Muito obrigado, Lídia, você que sempre indica esses profissionais incríveis aqui para falar com a gente, né, para trazer essa informação para a população, para entender que é tão importante, né, as pessoas saberem da informação. Às vezes a pessoa nem sabe, eu estou consumindo isso daqui, está me fazendo mal, eu não sei, e não liga uma coisa a outra. E buscando profissionais assim, do gabarito de vocês, ela entende que, não, isso daqui, ó, você tem que dosar, você tem que ver se isso faz bem para você, se você não tem que inserir outros alimentos, que tal você provar outras coisas também, né, para ver se não altera algo aí do tipo, seus exames, você vai ler os exames, são todos com os níveis ali alterados, e a pessoa não sabe que é um hábito que ela tem sempre, que talvez tem que reduzir ali ou criar uma nova rotina, né? E às vezes nem aparece nesses exames. Né? São sintomas clínicos e que nem os exames mostram que está alterado, né? Tem um documentário, eu não sei se você conhece, se sabe o nome, que um professor meu pediu pra gente assistir na faculdade. Ele é bem antigo. E aí ele, tipo, é um cara que vai entrevistando as pessoas na rua e ele pega alimento industrializado e fala assim, tipo, o que você acha que tem nisso daqui? Uma caixinha de suco, por exemplo. A pessoa fala, tipo, fruta, um pacote de salgadinho, batata. Tipo, realmente não sabe o tanto de aditivo que tem ali, mesmo estando escrito atrás, tipo, nunca pega para ler. Então é muito doido, é desinformação mesmo, não sabe o que tá comendo, não sabe o que faz mal, o que não faz. E o guia atual, o último guia alimentar da Sociedade Brasileira de Alimentação, ele traz essa questão dos aditivos, né? É bem voltado para a população e traz essas informações, é bem interessante. Não, esse não. Eu já vi comentários, né? Eu vi uma pessoa falando uma vez, mas estava escrito lá na embalagem que era natural, né? Mas por que eles escrevem? Eu falei, então, é propaganda enganosa às vezes, né? Agora esse selo deveria proibir, né? Que realmente adicionado é muito bom. Tem contém, coisa que tem que falar, né? O que contém. Tem coisa que eu olhava um cookie de aveia e falava, nossa, tô demais. Mas, tipo, agora tem o selinho lá, né? Para saber o que você está ingerindo. A Lídia mandou aqui, Aline, querida, muito obrigado por essa aula de conhecimento e orientações. A Marcela aqui, ela mandou aqui, ó, Marcela, com essa cara de menina aí já tão desenvolvida na área de naturologia, e quanta contribuição dessa terapia alternativa. Eu sou muito adepta aí dos florais e óleos essenciais, e quem me conhece, né? E continuou aqui, ó, sabe o potencial terapêutico dessas substâncias. Dos óleos essenciais? Isso. Os óleos essenciais a gente acha, tipo, é natural, só que eles são um perigo, né? Ele tem risco de dar alergias, contato com a pele, tem alguns que são fotossensíveis, tem alguns que podem dar efeito colateral, efeito
com algum medicamento que você toma, como que Interação. Interação medicamentosa. Então é bem complicado, é que nem o cookie de aveia, a gente acha que é natural e tá tudo bem, né? Uhum. Mas não, então tem sempre que procurar uma orientação profissional, não é ir lá na farmácia e comprar um óleo essencial e começar a cheirar e, sabe? Passar Não na pele, né? passar Muitos na não podem passar na pele, pele. então é bem complicado. O pessoal tem mania de achar que é natural, então pode tudo, né? Inclusive chás também. Tem gente que toma chá, assim, como se nada. E às vezes pode estar causando um monte de coisa. O chá de sene, por exemplo. Você Não. sabia que o chá de sene, ele solta o intestino, né? É. Regula o intestino, causando uma inflamação no intestino. Por isso que ele solta, porque ele inflama. É Então a gente perigosíssimo. fala, super natural, mas acabando com a tem saúde. Um monte. Por exemplo, chá de hortelã. Tem gente que não pode tomar, porque pode dar refluxo, azia, queimação, úlcera. É perigosíssimo, as pessoas não fazem ideia. Agora, gente, ó, 4 horas e 56 minutos, o papo muito interessante, muitas informações. Quem perdeu a nossa bate-papo aqui do ao vivo, vai ficar salvo lá no YouTube, no @alopessoas, só procurar lá na barra de busca do YouTube, @alopessoas. Agradecer essa tarde aqui com as meninas, você também que mandou aí sua participação, que ouviu aí do outro lado, se não participou, mas está ouvindo aí a gente do outro lado, tirando todas as suas dúvidas, né? Coisas que a gente não sabia, que a gente acaba aprendendo também bastante. O café expresso eu não sabia, né? Então, é bom, consome, mas consome com menos quantidade, no tempo ideal aí, não 10 horas da noite lá tomando café. Se você tem essa alteração, procure, né, mudar esse hábito, né? E inserir também exercício físico, boa alimentação, testar outros alimentos, buscar coisas mais naturais, né? Observar as embalagens dos alimentos, o que contém ali, se você tem alguma restrição, algum tipo de alimento ali, ficar atento a essas questões. Aline, deixa aí seus contatos, conta um pouco também, fala aí quem chegou agora, né, tá passando pela live agora, conta do livro que você teve a participação, depois eu vou pegar, tirar foto ali do livro que ela trouxe e divulgar lá nas nossas redes para quem tiver interesse, procurar, né, um livro didático, um guia aí para você, quem é da área, né, acompanhar e que não é também, né, ter conhecimento aí do que dos alimentos, né? É isso. Então, para quem chegou agora, né, para saber um pouquinho mais sobre essa parte da alimentação, na seletividade, né, alimentação em geral, infantil e gestantes, o Instagram é @Clínica Nutrição Peralta. Vocês conseguem estar obtendo informações. E sobre esse livro, né, foi lançado em 2024, com as duas organizadoras aí do livro, a Cíntia e a Giovana, me convidaram, né, a participar e contribuir com um dos capítulos. Ele é um livro muito bom, como direcionamento mesmo, para os pais entenderem, né, e direcionado também para o público aí, profissional, que possui todas as técnicas, fala bastante sobre a questão do tratamento mesmo em equipe, da parte dessa seletividade desse distúrbio alimentar pediátrico. Então, quem quiser, só encontrar lá Clínica Nutrição Peralta, lá no Instagram, segue a Aline lá e conheça todo o trabalho dela, como o livro que ela comentou aqui, também a Marcela Vale, que atua, né, com a naturóloga, né? Conta aí um pouquinho pra gente do seu trabalho, quem tá chegando no finalzinho, Marcela, e deixa aí seus contatos. Tá. Então, a naturologia, a gente trabalha com terapias integrativas e a gente busca sempre entender o corpo como um todo, né? Então, físico, emocional, como que tá, e sempre tratar a causa e não só os sintomas daquele desequilíbrio que a pessoa traz, né? Então, terapias integrativas, acupuntura, os florais, aromaterapia, auriculoterapia, tem vários. Então, quem quiser lá, o @Marcela com 2 L's, @naturologia. Isso. E vai te conectar lá e saber muitos conteúdos. Você posta bastante coisa aqui, bastante dicas, né? Tô tentando. Lá no seu Instagram. Tô lutando para isso. Meninas, muito obrigado pela vinda de vocês, por ter aceito o convite. É um material muito rico aí. Quem quiser, fica eternizado aí nas redes sociais. O vídeo fica lá nas nossas redes para
para as pessoas reverem, né? Aprendi muito também, a gente aprende sempre a cada profissional que vem aqui, que a Lídia indica, a gente aprende bastante com profissionais, sempre trazendo aí ótimos conteúdos para a gente sempre estar nos atualizando. Então, a Lídia mandou aqui, obrigado, gente, por essas explicações. Ó, Cássio, manda um beijo aí para a Rô Oliveira, não está aqui hoje, né, a nossa parceira aqui do Alô Pessoas, mas está ouvindo a gente lá, mandando um beijo aqui para a Rô. Assim que eu veja, retribuo, tá, Lídia? Falo sim para a Rô que você esteve aqui participando, mandando a sua contribuição. Então, ela sempre aqui, eu aguardo ansiosamente aí pelo Domingo Terapia, né? Sempre com temáticas muito boas aqui. E você, que está aí do outro lado, também esteve nessas 2 horas aí para a gente falar sobre saúde mental e alimentação, aí que tem tudo a ver, né? O conjunto leva você a ter uma boa qualidade de vida. A gente retorna no próximo fim de semana, às 3 horas da tarde, anota aí no seu calendário, sempre aqui, lá nas redes também, procura a gente lá, @alô.pessoas, ou também Rádio Heliópolis Oficial. Eu estou lá no Cássio Gama Off, e a Rô também, a blogueira do samba. Só procura lá, @blogueira do samba, tá sempre conectada lá com você. Então tem uma ótima semana, sempre conectado aqui na Rádio Comunitária Heliópolis FM. Então vamos finalizar aqui com a música, né, para animar o seu domingão. E semana que vem a gente volta com mais convidados aqui, entrevista, música boa e sempre a sua participação. Então fique bem, fique com Deus. Até o próximo sábado, se Deus quiser e Ele há de permitir. Então,